Bem-vindos! Está começando mais um Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts, o mais mineiro dos canais do YouTube. Eu sou o Marcos Júnior, o seu anfitrião, e vou conduzir vocês por esta viagem louca. No vagão do Pod Trem hoje, convidados mais que especiais. Vamos tratar de um tema hoje que, gente, todo mineiro gosta e gosta muito. Acho que todo brasileiro, todo ser humano gosta. Vamos contar a história do Memorial Cotoxés, vamos falar de queijo, de laticínios, de coisa legitimamente mineira com eles. José Eduardo Russo e Luziana Russo, bem-vindos, meus queridos. Obrigado, Marcos. Pra gente é uma satisfação, né? Um prazer imenso estar aqui, ter recebido o convite do Pod Trem, seu convite aí. E vamos como diz o mineiro, né? Vamos prosear. Aqui vai ser uma prosa gostosa. A prosa vai ser boa, Zé Eduardo Russo. Luziana, bem-vinda, querida. Como bem disse o Zé, muito obrigada pelo convite. Bora pegar uma carona nesse trem, eu quero logo a janelinha, né? Opa, já sentou na janelinha, Luziana. Vamos aí conversar um pouquinho sobre a nossa história, sobre a história do Memorial Cotoxés, os produtos que nós produzimos lá. Vai ser bem legal apresentar para vocês. Com certeza, e muito obrigado por vocês estarem aqui. Se tem uma coisa que o mineiro sabe fazer, vocês sabem muito bem, é prosear. E a prosa hoje vai ser boa, que a prosa hoje é sobre queijo, laticínios e a história do empreendimento que faz parte de Minas Gerais, que é o Memorial Cotoxés. Curtam aí. Vocês estão curtindo o Pod Trem? Aproveita e já deixa o seu joinha, já deixa a sua pergunta para esses dois aqui, já deixa o seu like aí. E quem não está seguindo o canal, segue aí que o Pod Trem é feito com muito carinho para vocês. Não, Zé Eduardo? Vamos começar essa prosa boa, Luziana? Vamos lá, vamos embora. Primeira coisa, vocês estão vindo de Abricampo, Minas Gerais, é isso? Isso é isso. Nós viemos de Abricampo. Essa turma veio de longe hoje para estar aqui nos estúdios Pod Trem, aqui na cidade de Betim, para contar a história para a gente. Passaram uns perrengues para chegar, né? Mas é normal, né? Coisa boa dá trabalho, né? Exatamente. A nossa estrada, né? A rodovia que liga o Espírito Santo, né? Que é até o caminho dos mineiros, né? E aonde nós estamos lá, até aqui, realmente é uma aventura. A gente tem que vir... pegar com Deus e vir, né? Nós chegamos bem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu falo que Minas Gerais é um estado de dimensões continentais, né? Dimensões tem países muito menores, principalmente na Europa, do que Minas Gerais. Então não é fácil. Vocês estão mais perto lá, Zé Eduardo? Fala pra gente onde vocês estão. Vocês estão mais perto do Espírito Santo do que daqui de Betim, não é isso? Onde está o Memorial Cotoxés? Então, praticamente, nós estamos na metade do percurso, praticamente. A mesma distância daqui de Betim a Abricampo é a mesma distância de Abricampo a Guarapari, a Vitória, né? Meio do caminho, como diria o mineiro. É, o meio do caminho. E assim, o meio do caminho é o melhor lugar para se parar, né? Tomar um café, comer um queijinho, tomar um leite. Eu tenho certeza, Zé Eduardo, que muita gente que está nos vendo aí já conhece, já parou, já consumiu lá no Memorial Cotoxés, mas talvez tem muita gente aqui de outras regiões, de outros estados que nos seguem. Nós temos público de outros países, de Portugal, do Canadá, dos Estados Unidos. Para quem ainda não conhece, conta pra gente, Zé Eduardo e Luziana, o que é o Memorial Cotoxés? Para quem ainda não conhece, explica pra gente o que é o Memorial Cotoxés. Então, para explicar, né, o que é o Memorial Cotoxés, eu tenho que voltar um pouco mais no tempo e contar para quem está nos assistindo, né, a história da Cotoxés, que é um laticínio, é um importante laticínio mineiro, né? Ainda existe no mercado alguns produtos com a marca Cotoxés, se eu não me engano, a manteiga, né, Luziana? Sim, manteiga. Manteiga e... Se eu não me engano, eu andei vendo creme de leite creme também. Creme de leite e manteiga. A marca Cotoxés. A marca Cotoxés. A marca Cotoxés. Desculpa te interromper, não é mais propriedade da nossa família, né? Algum tempo atrás ela já foi vendida, mas o José provavelmente vai citar isso aí na... Conta pra gente a história lá dos primórdios, para essa turma entender. Então, para a gente entender por que Memorial Cotoxés, nós temos que passar pela história da Cotoxés, né? Eu e a Luziana, somos sobrinhos e primos dos fundadores da Cotoxés. Do laticínio Cotoxés, da indústria.
os nossos pais não eram sócios, não tinham participação na sociedade, mas nós somos parentes, né? Nós somos sobrinhos dos fundadores e primos dos fundadores também. A Cotoxés, ela surgiu lá antes de 1950, em Abricampo, com esse nome, por um grupo. Ela foi constituída lá em Abricampo por um grupo de produtores rurais, e eles faziam lá, aonde é o Memorial Cotoxés hoje, uma manteiga que levava o nome Cotoxés. Conta-se, uma das explicações do nome Cotoxés é que antigamente, bem anterior à indústria, vivia uma tribo lá na região que se chamava Catoxós ou Cotoxés, que em língua portuguesa significa Abricampo, que é o nome do município da cidade lá. Que bacana, tem toda uma origem cultural, antropológica da coisa ali, do nome. A história da empresa mescla com a história da nossa família e com a história da cidade. Que é Abricampo. Inclusive, um abraço aí para todo o povo bonito, povo bacana de Abricampo. Já tive a oportunidade de estar lá no Memorial Cotoxés e ir em Abricampo várias vezes. Tenho grandes amigos lá. Um grande abraço a todos vocês de Abricampo. Vamos seguir, Zé? Isso aí. E Abricampo é uma a gente fala isso, nós que estamos lá à frente do Memorial Cotoxés, e com essa responsabilidade de manter vivo, né? Eu vou chegar lá na frente para vocês entenderem, manter vivo o propósito do memorial, por isso que chama Memorial Cotoxés. Abricampo é uma das cidades que formam o tripé de cidades que constituem ali as raízes da nossa família e fez com que a indústria Cotoxés crescesse e fosse reconhecida até nacionalmente como um grande laticínio. Fiquei curioso, Zé, você falou que é um tripé, são 3 cidades. Abricampo é uma, quais são os... Conta pra gente. Então, é Abricampo, Santo Antônio do Grama e Rio Casca, entendeu? Um abraço, Santo Antônio do Grama e Rio Casca, senão o pessoal vai brigar com a gente, né? Abricampo... Ali é a Zona da Mata, né, Zé? Zona da Mata, exatamente. A famosa Zona da Mata Mineira, Zona né? da Mata Mineira, exatamente, isso aí. Então, assim, os nossos familiares, quando os nossos antepassados vieram da Itália e chegaram ali em Santo Antônio do Grama, vieram com o dom, né, de fazer queijos que aprenderam na Itália. Isso a família Russo, sobrenome russo de vocês. Russo e Maroca. Maroca, os 2 sobrenomes italianos. 2 sobrenomes italianos. Bacana. Então a origem vem da Itália, da família bacana. Isso aí. E um dos nossos parentes russo comprou esse laticínio em Abricampo, o senhor Giacomo Russo, e começou a fazer os queijos lá. Assim começou todo o processo ali do primeiro queijo Cotoxés. Exatamente. E em Santo Antônio do Grama, o meu tio João Russo, com um cunhado dele que se chamava Valdivino Maroca, começaram a fazer queijos também. Eles sabiam fazer queijos, era isso que eles sabiam fazer na Itália. Então eles faziam o famoso provolone, que aqui no Brasil nós adaptamos bem lá na nossa região lá e colocamos o nome de queijo mamão. Queijo mamão. Um queijo redondo, e a forma de amarrá-lo remete à forma de um queijo mamão. Semelhante ao que a gente conhece popularmente como queijo cabacinha, porém maior, né? Um queijo cabacinha, só que em formato de mamão. Do tamanho de um mamão. Aqui no Brasil virou cabacinha, na Itália chamava caciocavallo. Caciocavallo. Que interessante. Essa informação é nova, que interessante. Então nós tínhamos ali o senhor Giacomo em Abricampo produzindo queijo e o senhor João Maroca produzindo em Santo Antônio do Grama. João Russo e Valdivino Maroca, em Santo Antônio do Grama. E aí o negócio começou a dar certo, funcionar. Eles mudaram para Rio Casca, João Russo, Valdivino, começaram a produzir lá em Rio Casca, numa pequena produção dentro da cidade, que a gente chamava de venda. Dentro da cidade, no centro da cidade, eles abriram uma pequena fabricação e lá tinha uma vendinha na porta.
E começou a dar certo lá em Rio Casca também. Aquelas típicas vendas antigas de roça, a produção era no fundo e já vendia na frente, naquele balcãozão de madeira, provavelmente. De um lado era a casa da minha avó, do outro lado era a casa da minha tia. O nosso avô fabricava fumo, então na venda vendia os fumo, queijos, os doces e o fumo. Que o vovô fazia. A típica venda mineira, a típica história de empreendedorismo de famílias mineiras, né? Exatamente. E era um quarteirão, um pedaço do quarteirão, igual o Luciano está falando. No meio era a fabricação com a venda. De um lado a casa do meu avô, que era pai do João Russo. E do outro lado a casa da minha tia, chamava Mariquinha, carinhosamente, que era casada com o Valdivino Maroca. Isso já em Rio Casca. Isso em Rio Casca. A família já era dona do quarteirão todo em Rio Casca. Uma parte do quarteirão. E lá em Abricampo, o Giacomo Russo resolveu vender a fabricação. Aí o José Russo, que era o irmão do João Russo, já vivia ali em Santo Antônio do Grama, Abricampo, resolveu comprar do Giacomo. Um filho dele, o Tozinho, já administrava, resolveu vender, o Zé Russo comprou. Ou seja, um primo comprou do outro. Em Abricampo. E o nome Cotoxés existia em Abricampo, nesse pequeno laticínio que tinha lá, que era de um grupo de produtores rurais que vendeu para Giacomo Russo, que vendeu para Zé Russo. Acabou, então... gente, tem história mais mineira que essa? Vocês estão vendo? Então, acabou na mão do João Russo. Isso. Aí, no final, o que aconteceu? João Russo e Valdivino Maroca, em Rio Casca, produzindo queijo, dando certo. Vendendo. Em Abricampo, Zé Russo com um laticínio já meio modesto, mas que já tinha um nome, uma marca, né? Mais estruturado um pouquinho, digamos assim. Mais estruturado um pouquinho. Assim, vamos juntar, vamos fundir, fazer uma indústria, né? Fazer uma fábrica. Vamos, aí constituiu-se em 1950 a razão social Maroca e Russo Indústria e Comércio Limitado. Ou seja, nós estamos tratando aqui, Zé Eduardo e Luziana, de uma história de 1950, uma história familiar de empreendedorismo mineiro de 1950. Sim. Exatamente. Ô, gente... É no Pode Trem que a gente ouve as histórias assim, bom, as prosas, bons causos, bom. Isso tudo para chegar no memorial Cotoxés. E espera que nós vamos chegar, vamos lá, Zé, continua, por favor. E aí é o seguinte, o que aconteceu? Em Rio Casca, a pequena fabricação e a venda era dentro da cidade. Em Abricampo, a Cotoxés já era às margens de uma estrada de terra. A cidade de Abricampo estava de um lado, do outro lado dessa estrada de terra estava a Cotoxés e um bairro da cidade, um dos bairros da cidade, que na época ainda era até zona rural. Ou seja, a cidade estava em formação também. A cidade estava em formação. A cidade de Abricampo ainda não estava consolidada como hoje, estava sendo, obviamente, formada nos anos 50. Exatamente. E o que aconteceu? O Zé Russo, eu vou adiantar um pouco a história, né? Para a gente... Fica à vontade. Vou pular uns anos aqui, mas começou a dar certo em Rio Casca, em Abricampo. Aí constituíram a razão social, sentiram a necessidade de crescer. Em Rio Casca, eles compraram, ficaram sabendo que ia abrir a rodovia, essa BR que nós falamos, que liga o Espírito Santo aqui, que é a BR 262-381. Ela é 262 até ali em João Molevade, de João Molevade para cá, ela muda para 381. Aí no anel rodoviário aqui, um trecho dela segue 381 Fernão Dias e o outro tem uma bifurcação 262 para sentido Triângulo Mineiro.
Coisas de Minas Gerais. Quem anda nas estradas de Minas sabe que a malha viária de Minas não é brinquedo, não. Inclusive, falando em malha viária, aproveitar e deixar um grande abraço para os nossos amigos do trecho, nossos irmãos cegonheiros. Nosso abraço especial ao pessoal do Simoceng, do Sindicato dos Motoristas Cegonheiros de Minas Gerais, que transportam carro aí para todos os estados do país e para toda a América do Sul. Nossos grandes parceiros Simoceng. Um abraço para os irmãos do trecho. Devem passar muito lá, inclusive, os cegonheiros, né? Então, bem lembrado, nós temos lá uma clientela grande, né, dos caminhoneiros, cegonheiros, eles passam sempre ali no trecho, que eles levam o carro daqui para lá e vem carro do porto para cá também, né? Eu mandei o abraço, Zé, porque o Simoceng, né, o sindicato, essa classe dos motores cegonheiros, Luiziana, eles são nossos parceiros, ajudam a gente a construir o Podtrem. São parceiros que ajudam a gente aqui de forma ímpar. Então, inclusive, passam muito lá, tá tudo em casa. Tá tudo em casa, inclusive nós viemos conversando sobre isso no carro hoje. A gente tem um atendimento diferenciado lá para o caminhoneiro. O caminhoneiro ele tem um preço diferente lá, tá? É só se apresentar, mostrar a habilitação, ou se não quiser, é só mostrar um caminhão parado lá. O pessoal para muito do outro lado da BR, atravessa e vai comprar os queijos lá. Bacana. Porque tem um preço, tem um desconto lá especial para caminhoneiro. Entendeu? Bacana essa iniciativa, porque isso tem um povo que trabalha e que merece esse tratamento especial. É o povo do trecho, os caminhoneiros e os carreteiros aí, né? Exatamente. Zé, mas aí me conta. Vamos voltar à história. Nessa parte que você falou que o bairro estava surgindo, Luiziana, e onde estava acontecendo essa fabricação, é onde está hoje o Memorial Cotoxés? É o mesmo ponto? Exatamente. Aí o que aconteceu? É uma história longa, bonita, mas pode ficar cansativo. O que acontece? Começou a dar certo o laticínio, né? Em Rio Casca, eles percebendo que ia surgir essa BR, eles compraram um terreno próximo à rodovia. Em Rio Casca? Em Rio Casca. Lá em Abricampo, a fábrica já era às margens do que ia ser a rodovia. Ou seja, por uma sorte, estava no lugar certo. Exatamente, no lugar certo. Aí o que aconteceu? As pessoas já transitavam de carro, de carroça por essa estrada, né? E as pessoas, percebendo que ali era uma pequena produção de queijos, elas entravam lá e compravam, pediam o queijinho ali na hora, aquele queijinho artesanal, trancinho, nozinho, e comprava numa portinha. Lá dentro do memorial tem isso tudo retratado. Tem umas fotos murais lá. Murais, exatamente. E aí o Zé Russo falou assim, gente, eles vão asfaltar essa rodovia aqui, vai sair uma rodovia. Nós precisamos construir uma loja mais às margens da rodovia, porque tinha uma rua que cortava assim para ligar o bairro. Ou seja, para aproximar do público mesmo. Para aproximar do público. E as pessoas estão entrando aqui para comprar o queijinho, vai ser a oportunidade de nós mostrarmos, né, o nosso produto e a rodovia que vai ligar 2 estados aí. Ali, inclusive, historicamente falando, pessoal, se eu não me engano, é um trecho que era intitulado historicamente de Rota Imperial. Exatamente. Vou fazer só um recorte aqui, Zé. Tem uma história muito interessante, gente, porque todos vocês, aí, principalmente os mineiros e os cariocas também, conhecem a Estrada Real, né? Essa Estrada Real ela tem um braço que chama-se Rota Imperial, porque a Estrada Real liga Minas, né? Ouro Preto, tem vários caminhos ali, Tiradentes, até Paraty, no Rio de Janeiro. Sim. E a Rota Imperial é esse trecho que liga Minas, saindo de Ouro Preto, até o Espírito Santo, até Vitória, que é o trecho que passa na frente do Memorial Cotoxés, né? Exatamente. Bem lembrado. Podtrem é cultura, viu, gente? Bem lembrado, e nós temos um queijo que nós fazemos lá, que chama queijo Dux Imperial. Depois eu conto a história dele pra você. Mas Zé, desculpa te cortar, mas prosa de mineiro vai rendendo e é assim. Só para vocês terem uma noção, nossa mesa do Podtrem, nossa bancada que nunca teve tão bonita. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vai dar para pegar. Tiagão, me ajuda aí, Tiagão. Olha isso aqui que veio. Daqui a pouquinho o Zé Eduardo e a Luziana vão contar pra gente o que é cada um desses. Olha o que veio aqui pra gente. Tá até difícil mostrar tanta coisa que tem aqui nessa mesa. O pessoal veio, sabe, mineiro, né, gente? Mineiro é outra coisa. Olha aqui, docinho de leite. Olha que lindo esse queijo aqui com
o símbolo da Rota Imperial, que o Zé vai contar cada produto desse, Luziana, e veio até iogurte, gente. A produção desse pessoal lá, vocês não têm noção. Vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje, para quem não conhece ainda. Vamos lá, Zé. Então, mas aí o que aconteceu? O Zé Russo, vamos fazer uma loja. E aí ele fez uma pequena loja de varejo, bem às margens da estrada, que ia se tornar futuramente o que é hoje a BR-262. Aproximou mais para a beira da BR ali, da estrada, para facilitar o acesso. Vitrine. Exatamente. Né? E aí, visionário, inclusive. E aí o que aconteceu? O laticínio foi crescendo, a produção aumentando, eles construíram a indústria em Rio Casca, uma indústria maior, e a estrada foi asfaltada. O movimento aumentou com o asfalto. O negócio foi dando certo, que o produto era de qualidade. O produto era de qualidade, começou a fluir mais, né? E chegou um ponto que eles estavam já com um volume de leite grandes, e laticínio é o seguinte, para crescer você precisa de leite. E você cresceu, você precisa de leite, você precisa de vender o produto. Né? Então você precisa de mercado, né? É perecível. Chegou um momento que o mercado ali do interior já não suportava mais, tiveram que vir para Belo Horizonte e entrar no mercado. Nesse ponto, a Cotochés já estava com as 2 lojas às margens da rodovia lá funcionando e fazendo um negócio que foi fundamental para eles, que foi o seguinte: o Zé Russo, lá em Abricampo, teve a ideia, porque o mineiro, antigamente as férias começavam dia 1º de dezembro e ia até dia 30 de janeiro. Época boa, viu? Era 60 dias. E praticamente a rota dos mineiros, lá na década de 70, isso já foi em 70, 75. Nós já demos um salto temporal aí para os anos 70. 70, 80. O mineiro saía daqui e ia para Guarapari, para o Espírito Santo. Acho que sai até hoje. Até hoje, né? Inclusive, hoje eu estou mandando abraço para todo mundo. Meus amigos capixabas aí, galera do Espírito Santo, de Guarapari e adjacências lá, um grande abraço também. Não podemos deixar de mandar abraço para a turma boa, né? E nós temos um intercâmbio, né? Os capixabas são clientes nossos lá, antigos, que eles vêm para Minas também, Ouro Preto, Viçosa, São João del Rei. E nós vamos para lá, né? Guarapari, Iriri, Miaípe. Os mineiros procurando praia, procurando água salgada, e os capixabas procurando as montanhas de Minas, cidades históricas, né? Exatamente, isso aí. E aí o que aconteceu? O Zé Russo falou assim, a gente precisa mostrar o nosso produto para essas pessoas que estão parando aqui, estão passeando, indo viajar, né? De férias. Aí ele, intuitivamente, naquela época não existia computador. Os meus tios não tiveram a oportunidade de estudar, a formação deles foi toda na vida mesmo. Aqui nós estamos nos anos 70 ainda, né, Zé? Anos 70, E o que ele fez? E as pessoas viajavam, às vezes, era quinzena, fechava a quinzena. Então você saía dia 1º de dezembro, fechava a quinzena, dia 15 voltava, dia 1º passava aquele monte de carro. Dia 15 voltava, que monte de carro. Entendeu? Você sabe que essa prosa aqui, Zé, você me deu um start, um insight aqui. Essa prosa tá com gosto de infância para mim, porque me remeteu à minha família fazendo isso, sabe? Todo mundo tinha uma vida normal, trabalhava o ano inteiro e chegava exatamente em janeiro, sei lá, na primeira semana de janeiro, vamos ficar 15 dias em Guarapari. E a gente fazia isso, e aqueles comboios que a gente levava, gente, só quem viveu sabe, levava carne de boi, de porco, de panela, levava queijo, levava tudo. E alugava uma casa lá em Guarapari com antecedência, às vezes de um ano para o outro, porque todo ano ia ficar na mesma casa muitas vezes. E ia às vezes um carro cheio de gente da família, às vezes 2 carros em comboio. E os carros na época, gente, não ajudavam muito não. Cansamos de fazer isso de Fusca e Brasília, viu? Pasmem. É isso mesmo. Pode continuar, Zé. Então, aí o que aconteceu? Ele falou assim, nós vamos começar aqui a fazer uma degustação, nós vamos mostrar para as pessoas o que é o nosso queijo, o que é o nosso leite. E aqui, naquele tempo também, gente, para quem não viveu aquele tempo, né, e está nos escutando, está nos ouvindo, né, não existia fartura igual hoje. Queijo não era todo supermercado, nem existia supermercado, era mercearia, né? Padaria e mercearia. Venda, né? Venda de bairro, mercearia, padaria. Então,
tudo que se lançava assim, as pessoas precisavam conhecer, entender o que era. Não existia essa variedade enorme de queijos, era mussarela, prato só, enfim. E leite, o leite era aquele leite pasteurizado, saquinho. Barriga mole, que a gente chama, o apelido. E né? olhe lá, né? E olhe lá. Quando não é, porque nos primórdios, eu sou de uma cidadezinha pequena do interior de Minas, que é Jiquirica, lá perto, inclusive. Eu ainda lembro, tenho uma breve recordação, Luziana, de o cavalo com 2 leiteiras do lado e o leiteiro, que era a profissão do leiteiro, que vinha entregar e separava um caneco de 1 litro e nas janelas o leiteiro enchia e muitas vezes pagava por mês isso. As cadernetas. Né? A prosa hoje está com gosto de infância, gosto de saudade, viu? Então, olha só, e é isso aí. A gente sabe ver como que as coisas vão se encaixando. Eu chamo isso de sincronicidade, nem sei se é isso mesmo. Mas isso que você está falando, a gente tem lá no memorial uma vaquinha que a gente fala. É esse tanque que saía em cima das carroças com a torneira e o leiteiro ia parando de porta em porta, a pessoa saía com a caneca e enchia. E comprava. 1 litro de leite, ou 2 litros de leite, dependendo da família. Isso, exatamente. Cara, que incrível. Aí, é só quem viveu isso, né? O laticínio lançar um leite barriga mole no saquinho, pasteurizado, resfriado, já foi um salto. Tecnologia na época total ali, né? Industrializou. O primeiro passo da industrialização ali foi com o leite de saquinho, então. Mas o incrível que é assim, é uma peça importante da história do memorial é essa degustação. O que aconteceu? O Zé Russo falou assim, nós vamos colocar um jarro de leite, não era jarro, era um tonel de 5 litros, que ficava em cima do balcão, aqueles copos americanos de vidro, e uma bandeja de queijo, maior do que essa bandeja aqui, ó, com os quadradinhos de queijo picado, queijo prato, queijo mussarela, e todo cliente que parar aqui vai poder comer o queijo, experimentar e beber o leite à vontade. Na época foi intuitiva, não era uma degustação guiada igual a gente tem hoje, que você chega, a pessoa te explica, te fala. Ele literalmente era uma degustação doada mesmo, assim. Você podia comer e beber à vontade. Era uma prova. Era uma prova. Ou como muitos falam na roça, uma porva. Uma porva, exatamente, uma porva. E o que ele fez? Ele falou assim, eu vou fazer um teste, ele pegou um verão, vou fazer um teste no mês de dezembro e vou ver se isso funciona. Aí o que ele fez? 1º de dezembro, abriu, isso ele contou para mim, pessoalmente. Sou Zé Russo, meu tio, é falecido hoje. Aí ele foi para o estacionamento, era um estacionamento pequeno, mas, né? E falou assim, vamos colocar hoje, 1º dia, o ano eu não lembro, mas foi nessa década já, 70, entre 70 e 80. Foi com a prancheta, e ele pessoalmente para o estacionamento, e pegou uma manhã do dia 1º de dezembro e anotou as placas dos carros, os carros, de quem estava parando. Fez o controle dele ali com uma prancheta, uma caneta, papel era difícil, ele falava. Muitas vezes aquele papel de pão, né? É o papel que enrolava os queijos bobina, lá, né? de bobina. Exatamente. Aí ele conta, para ilustrar isso e para dar o treinamento para os nossos atendentes lá que trabalham conosco hoje, no nosso tempo atual, né? Ele contava isso num treinamento, isso ficou gravado. Aí o que ele fez? O que aconteceu? Foi um caso, dentre vários, mas esse ficou gravado lá para ilustrar essa questão. Chegou um grupo de jovens, se eu não me engano, um Opala, já era um carro melhor, e parece que eram cinco jovens, homens. Pararam o Opala, desceram, foram ao banheiro e depois foram nos queijos. E comeram queijo, tomaram leite e não compraram nada. Usaram o banheiro, comeram os queijos, tomaram leite e não compraram nada. E ele falou assim, nossa senhora. Minha ideia não foi boa. Minha ideia não vai funcionar. Uma turma grande aqui vai dar prejuízo. Porque as coisas eram difíceis, a empresa não tinha capital de giro, né? Aquilo consumiu o produto, aquilo parecia pouco, mas representava muito, né? E degustação na época é uma inovação que assim, era raro. Né? Exato. E essa questão cultural, né, nossa, do brasileiro, de às vezes
querer se aproveitar de uma situação. É de graça, então. A gente sempre fica com o pé atrás com isso como empreendedor, né? Em contrapartida, a cultura do mineiro de ofertar um pouco do que tem né, no sentido de gentileza, né? Gentileza. Que era o caso que o russo, né, o patriarca e o tio de vocês fez, na melhor das intenções, né? Exatamente. Sim. E aí, o que aconteceu? Isso se repetiu com outras situações, mas ele citou essa para mim. Aí o que ele fez? Falou, dia 15 eu volto, que provavelmente eles vão voltar dia 15, porque era certeiro. Se não voltar dia 15, volta dia 30, que ou era quinzenal ou era um mês que as pessoas fechavam, né? Enfim, ele foi pro pátio e não deu outra, cara. Apontou o Opala lá, depois de um certo momento que ele estava lá no pátio, anotando, com os mesmos jovens. E na hora que ele percebeu... O Opala não era um carro tão comum, era um carro melhor, né? Sim. Chamava atenção. Isso, viu, gente? Hoje é um clássico, mas o Opala era um carro diferenciado. É o que você falou, a maioria era Fusca, Brasília e tal. Quando via um Opala, Kombi. quando via um Dodge, quando via destacava. Aí o que aconteceu? Ele falou, ele contava esse treinamento, né, para ilustrar e para criar um clima. Ele botou a mão na cabeça e falou assim, nossa, não deu outra. Os jovens, banheiro, bandeja de queijo de novo e leite. Ele falou assim, não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, não vai funcionar. Para surpresa dele, na sequência, pararam mais 2 carros bons também. Eu não lembro quais eram os carros. E desceram 2 casais, ou 3, não sei, dos carros. E pessoas adultas já, né? Foram ao banheiro e depois foram provar o queijinho e tomar o leite. E começaram a conversar com os jovens ali. Aí ele era muito comunicativo, né? E o comercial mesmo, um cara fantástico em vendas, em comunicação. Aqueles comerciantes raiz. Aqueles comerciantes raiz mesmo. Esperou o comportamento, aí viu que o pessoal comentando, nossa, bom demais, gostoso, tal, aí foram comprar. Aí aqueles casais começaram a comprar e encheram não era sacola, eram uns pacotes que fazia, né? Os embornar. E aí ele falou assim, ele deduziu, né? Deduziu que os jovens eram filhos, na ida descobriram o lugar, comeram queijo, gostaram, e lá no destino, Guarapari, Vitória, sei lá, comentaram com os pais, na volta os pais pararam para comprar. Os 3 casais, 2, 3 casais eram os exatamente. Pais. Ou seja, não compraram na ida, compraram na volta. E aí ele conversou com o pessoal, aí ele chegou e conversou, explicou, aí ele se abriu, sabe? Falou, não, a gente está testando essa degustação aqui. Não chamava-se de degustação. Hoje a gente chama, né? É prova, igual você está falando. A gente está dando uma provinha aqui para as pessoas experimentarem e tal. Então, assim, aí o que aconteceu? Essa degustação, ela existe até hoje lá. Hoje de uma forma mais cadenciada, mas existe. E por que isso foi importante para a Cotochess? Porque lembra que eu estava falando que a empresa cresceu muito e tal, eles precisavam vir para Belo Horizonte? Para escoar a mercadoria, a produção. Seria um grande salto vir para Belo Horizonte, que o mercado aqui era dominado pela Itambé na época. Itambé. Completamente. Um grande laticínio, produtos de altíssima qualidade, né? Sim. E eles falaram assim, agora que nós vamos ver, né? Como que nós vamos montar um depósito aqui para distribuir, colocar os vendedores, aí para surpresa deles, quando os vendedores chegavam nas mercearias, padaria de bairro, para vender os produtos Cotochess, o dono da mercearia falava assim, Cotochess, eu conheço, é lá de Abricampo, de Rio Casca, né? Que a loja de Rio Casca já estava funcionando. A gente, quando vai para a praia, para Guarapari, a gente para lá, os produtos são muito bons. Então, assim, aquelas pessoas que... É lógico que tinham pessoas de várias, mas a quantidade de donos de padaria, de mercearia que já paravam ali e já conheciam, né? Ou seja, com o nome Cotochess, ele precedeu a chegada do produto na capital justamente por esse ponto de venda na beira da BR, sentido Espírito Santo. Exatamente. Sim. Então, assim, o que aconteceu? A indústria cresceu muito, começou ela...
chegou a ser a segunda de Minas, né? Itambé e Cotoxés, as duas andavam juntos. Aqui em Belo Horizonte ganhou a clientela, as pessoas, consumidores belo-horizontinos adoravam os produtos Cotoxés, adoram, né? Até hoje, que ainda tem a manteiga, o creme. E os anos foram se passando, o Valdivino Maroca faleceu, os filhos dele, primos nossos, sobrinhos do João Russo, Zé Russo e Eduardo, entraram juntos na administração da sociedade, lançaram o primeiro leite longa-vida de Minas Gerais, que é aquele caixinha, foi Cotoxés. O primeiro leite longa-vida, a primeira marca a ser lançada em Minas Gerais do longa-vida, de caixinha tradicional que a gente compra Cotoxés, no mercado hoje, foi Cotoxés? Cotoxés, deu esse salto, entendeu? Que interessante. E aí a empresa começou a crescer e saltar os olhos, né? O Brasil começou a viver um momento de compra e venda de indústrias, né? De empresas. É uma sociedade grande, 11 sócios. Aí nós já estamos falando de anos 80, ou 90. Aí nós já saltamos para 90. Para 90. 90. É porque é interessante. Porque a gente tem que fazer essa linha temporal, porque para mostrar, inclusive, que é uma escala, né? Isso. É uma escada, inclusive. Tem todo um processo ali de construção de uma história, né? Exatamente, isso aí. Não só empresarial, mas também familiar. Né? De vida, né? Porque nós estamos tratando de vida da família de vocês, né? Os mais antigos, né? O que fundaram foram, né? Assim, envelhecendo, já preparando uma sucessão os filhos que vinham, muitos filhos, né? Família muito grande, uma pressão externa forte também de multinacionais, empresas chegando no Brasil. O Brasil abriu o mercado ali nos anos 2000, você lembra? E o mundo enxergou o Brasil com potencial de crescimento, né? Industrial. 2004 para frente, principalmente, com a estabilização do real. E ficou difícil para eles segurarem o negócio, mas ainda estavam tentando. E o Sr. João Russo, sobrinho, que era um dos fundadores, começou a perceber isso e o que aconteceu? O mercado de laticínio mudou muito. Então, década de 70, 80, 90, os laticínios, para ter muito leite, lembra que eu falei que para o laticínio crescer precisava de muito leite? De produção leiteira. Eles precisavam de ir comprando propriedades para montar postos de leite em municípios que tinham bacias leiteiras grandes para poder captar o leite naqueles postos de leite e transferir para o laticínio, para a indústria. Interessante você falar isso, Zé, porque para quem não conhece, gente, para vocês que não estão ambientados com essa cultura mais do interior, mais rural, é o que a gente chama lá também, né, Zé, me corrija se eu estiver errado, dos tanques de leite, sim, né? Você tem ali 4, 5, 6, 8 propriedades ali de pequenos produtores leiteiros e em algum momento, por um acordo, se escolhe um para se instalar um tanque isso, onde todos deixam lá para ser captado, não é isso, Zé? Não, então, mas isso aí foi o segundo salto. E vem depois ainda. Antes disso, existiam os postos de leite, que o próprio laticínio tinha que montar essa estrutura com tanques maiores. Aí para fazer essa captação. Os pequenos produtores levavam de latão até esses postos. Por exemplo, lá aqui em Pará de Minas, um exemplo. Sim. A Cotoxés precisava de um posto de leite próximo a Pará de Minas para os produtores daquela região ali, que vendiam para a Cotoxés, entregar nesse posto de leite, para a Cotoxés mandar uma carreta aqui, buscar esse leite e levar para a indústria. Gente, vocês estão sentindo, é muito interessante esse tipo de história, e eu arrisco a dizer, viu, Luziana e Zé Eduardo, talvez esse seja de todos os episódios, você sabe que o Pode Trem surgiu para exaltar Minas Gerais, contar as histórias mineiras, mas eu, sem querer ser injusto, mas de todas as histórias, talvez esse seja o episódio mais mineiro dos podcasts, viu? Mas vocês estão sentindo que a dificuldade é legal, esses dois aqui, esses irmãos russos estarem aqui contando isso pra gente, pra vocês sentirem a dificuldade que era as coisas. Porque vocês estão percebendo, nós estamos falando de duas coisas distintas aqui, gente. Uma é um caso de empreendedorismo mineiro, raiz, de como começou lá nos primórdios, e outra coisa de uma história familiar, de vida, de pessoas mineiras de verdade. Ou seja, e as duas convergem. Olha que episódio, olha que coisa bacana.
Por isso, fortaleçam aí, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida. Eu não canso de pedir, sabe por quê? Porque o Podtrem é feito para vocês, é para elevar o povo mineiro. Zé Eduardo, por favor, continue, meu querido. Hoje eu tô saudosista hoje. Então, nós temos que ter que segurar para a emoção não vir, né, Lu? Mas aí o que acontece? A Cotochés precisava acompanhar o movimento e é o que você falou, o Brasil foi abrindo as tecnologias, chegando, né? E chegou no Brasil a facilidade dos tanques de expansão que a gente fala. Até por exigências da legislação que regulamenta, né? Que foi evoluindo a inspeção, esse processo todo, inspeção federal para a qualidade do leite. O que começou a acontecer? Estou tomando um café. Vocês aceitam um cafezinho? Obrigada. Por enquanto, só uma aguinha aqui, Marcos. O que acontece? Chegaram os tanques de expansão. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso que você falou. Às vezes, um produtor colocava-se um tanque de expansão de 3.000 litros em uma propriedade estratégica e pequenos produtores próximos a ele ali levavam o leite até esse tanque de expansão de 3.000 litros, eles faziam uma associação ali e não precisava mais de um posto de leite. Aí o caminhão, às vezes um caminhão passava em 3 propriedades só, cada um com 3.000 litros, coletava 9.000 litros ali num tanque. Ou seja, os poços de leite eles ficaram praticamente inutilizados. E a Cotochés tinha poços de leite espalhados por várias cidades de Minas Gerais. E isso virou um peso. Isso em várias regiões, porque lá nós estamos falando da Zona da Mata, que é a sede da Cotochés até então. Sim. Mas isso em várias regiões do estado. Várias regiões. A logística disso é uma loucura, cara. É uma loucura. Exatamente. E o que aconteceu? Abre Campo foi ficando a indústria lá, lá tinha uma pequena indústria, né? Perto de Rio Casca ficou pequena, porque a indústria Rio Casca foi muito maior. Eles construíram depois uma aqui em Ravena, Sabará, que ainda era mais tecnológica e maior do que Rio Casca. Abre Campo foi perdendo a condição de produzir por questões ambientais, e lá ficou praticamente funcionando só essa loja de queijos, que era o Varejo Cotochés, e uma loja de produtos agrícolas. Ou seja, ficou praticamente um ponto comercial, a parte comercial de venda de produtos lá. Isso, exatamente. É importante eu contar isso para vocês entenderem. Captação durante um tempo. Durante um tempo, só captando leite. Captando leite. De fábrica virou um posto de leite só. Entendi. Que captava dos produtores ali de Abre Campo. Perfeito. E região. E a parte industrial ficou aqui localizada em Sabará, porque ficou mais perto, mais centralizado, digamos assim. Rio Casca e Sabará, as duas indústrias maiores. Os dois polos industriais. Exatamente. E a pressão chegando de fora, laticínios maiores querendo comprar, empresas de outros ramos de atividade querendo entrar no ramo de laticínios, empresas grandes, e eles com um monte de estrutura física de captação de leite parada, porque ele foi sendo desativado nesses lugares por causa dos tanques de expansão, não tinha necessidade mais. E então o que aconteceu? Eles com consultorias empresariais, eles separaram a indústria para um lado e bens imóveis, equipamentos que não mais eram necessários para a indústria, numa empresa, numa holding, numa empresa para isso, né? A parte de estruturas. Isso. E chegou-se num ponto que eles estavam numa situação ou de abrir para uma SA, de mudar o contrato social. Isso somado àquela questão do assédio de grupos estrangeiros, muitas vezes suíços, franceses, que estavam vindo. Exatamente. O que aconteceu? Eu recém-formado, eu fiz administração de empresas, passei um tempo trabalhando como auditor. O meu pai, a nossa origem, as histórias vão se misturar um pouquinho agora para a gente entender o nosso vínculo com o Memorial Cotochés, com a história da Cotochés e com toda a nossa história com queijos, com empreendedorismo, né? Eu estava em um momento na auditoria que eu precisava decidir se eu voltava para Rio Casca, minha família morava em Rio Casca,
E a nossa origem empreendedora, minha e da Luziana e do meu irmão João Paulo, é com sorvetes. Nós somos parentes da indústria, do pessoal da Cotochés, mas a gente vinha do mercado de sorvetes. Nós aprendemos a fazer sorvetes com meu pai, produzíamos sorvete e vendíamos sorvete. Ou seja, essa vertente da família, essa parte da família de vocês, né, que vocês faziam parte propriamente mais no núcleo de vocês ali, laticínios também, derivado de leite, mas na parte dos sorvetes. Sorvetes, exatamente. Inclusive, uma das nossas primeiras vitrines foram também as lojas Cotochés, às margens da 262. Porque a gente vendia para as lojas, né? Pras lojas. E o sorvete, ele tem um nome, Luziana? O nosso sorvete chama Sorvico. Sorvico? Dom Sorvico. Dom Sorvico. Dom Sorvico. Que tem uma história também o nome. Esse eu ainda não experimentei. Eu vou experimentar em breve, viu? Sim. Isso aí. Esse não deu para pôr na mesa não, gente, não derrete, viu? E o que acontece? Aí eu precisava decidir se eu voltava para melhorar os negócios com meu pai, com os meus irmãos. Vocês são quantos irmãos total? Nós somos 3. 3 irmãos? 3 irmãos. Vocês 2 e o João Paulo. Você é o mais velho, Zé? Sou mais velho. E a caçula? Eu sou a caçula. Luziana, a rapinha do tacho, ok. Então, eu decidi voltar para Rio Casca para usar o conhecimento técnico que eu aprendi em administração, auditoria, para organizar e ampliar os negócios de sorvete. Quando eu fiz esse movimento, e eu cheguei em Rio Casca, a Cotochés já estava nesse momento de transição. A indústria tentando concentrar só na indústria e separar o que não era diretamente ligado à indústria, que às vezes traziam uma dificuldade operacional, um custo. E as lojas de varejo que estavam às margens da BR e que eram mais utilizadas para continuar fazendo reforço de marca, lá em Abricampo e Rio Casca, elas estavam passando por uma transição também. 2 gerentes que foram muito importantes para essas lojas, para a história, trabalharam lá 20, 30 anos. Tinham se desligado, estavam partindo para um outro ciclo deles, e eles estavam procurando alguém para fazer um diagnóstico, para organizar de novo a gestão lá. Assumir os processos internos. Exatamente. E me convidaram para fazer esse trabalho. Nós conseguimos conciliar uma flexibilidade de tempo para eu poder continuar com meu pai. Na parte dos sorvetes? Na parte do sorvete, e fazer esse trabalho nas lojas. Ou seja, teoricamente não, na prática você assumiu a gestão ou parte da gestão de 2 empreendimentos diferentes. Isso. A parte do sorvete junto com a sua família mesmo, com seus irmãos e seu pai. Isso. E a parte que você passou a fazer ajudando na gestão, na administração da parte desse ponto de venda da Cotochés, onde é o memorial hoje. Isso aí, exatamente. Onde é o memorial isso foi hoje. quando, mais ou menos? Isso aí foi em 2002 já. 2002. E aí eu fiz por um período de 6 meses um trabalho lá, um diagnóstico. Nós tínhamos muita coisa para fazer. Eu chegando com 20 e poucos anos, né, cheio de ideias, recém-formado, uma visão recém-formado, voando, né, como se diz aí. O gás todo. E ainda muito imaturo para algumas questões, mas com muita energia, né? Eu fiz algumas proposições, fiz um diagnóstico e propus algumas alterações, mas que eles não podiam, depois, com o tempo, eles me deram um retorno, que eles não iam ter condições de fazer por questões mesmo de conflito de pensamentos, de dificuldade dentro da própria gestão da empresa. Aí eu fui e falei assim, então é o seguinte... Porque aí tem um embate geracional, né? Isso. Aquela situação de um negócio que já vinha de anos e anos funcionando de um jeito, e um recém-formado, jovem, com técnicas novas, com ideias novas na questão de formação de administração, querendo implementar um novo formato de gestão, talvez, né? Exato. E assim, a nossa formação, né, de educação, de cultura, é de respeitar o mais velho, o mais experiente. Então, assim, eu me coloquei na minha posição de realmente precisar ainda de mais estrada, de mais tempo para ganhar bagagem. E entendi que eles tinham a razão deles para chegar até ali onde eles chegaram com a indústria daquele tamanho.
né, eu tinha que respeitar a posição deles, aí eu fui... Fazia sentido para eles a metodologia que já vinha sendo implementada, né? Eu fui e falei assim, então eu vou agradecer, eu prefiro sair, voltar para ficar só com meu pai lá, porque senão eu não vou conseguir atender a expectativa que eu acho que vocês estão querendo aqui, eu preciso de mais foco lá. Quando eu fiz esse movimento, um dos sócios da empresa falou assim, nós vamos fazer o seguinte, abre campo, nós vamos... ele fez uma visita lá e falou assim, abre campo, nós vamos colocar em votação na sociedade, se nenhum dos sócios quiser administrar lá sobre arrendamento, nós vamos abrir isso, nós vamos separar isso da empresa e vamos arrendar lá a preferência de algum dos sócios. Se ninguém quiser, se você tiver interesse, nós arrendamos para você lá. Por ser da família, por ser um sobrinho, por estar no núcleo familiar, abriria para alguém que não estivesse fora da família, né? Sim. E por eu ter já feito um trabalho lá, né, já de diagnóstico, estado lá dentro, né? E assim foi feito. Eles colocaram em votação, ninguém quis, então me deram essa oportunidade, facilitaram muito para mim a questão dos contratos lá, e eu resolvi assumir dessa maneira esse desafio na loja de Abricampo. Só que aí o que aconteceu? O João Russo, ele é meu tio, ele é casado com a esposa dele, é a irmã do meu pai, e a minha mãe é irmã dele, você entendeu? Então, assim, nós tínhamos uma afinidade muito grande, e ele gostava muito de mim, acreditava muito em mim, nas minhas ideias, e ele já estava acompanhando esse diagnóstico, e eu falava muito com ele assim, ô tio, a loja de Abricampo hoje, pelas condições que ela está, porque era uma loja em 2002, com a mesma roupagem da década de 70. Ou seja, precisava ali de uma virada. Se o nosso objetivo é continuar fazendo ali um reforço de marca Cotochés, a gente precisa dar uma melhorada. Você teve que trocar os balcões ali. Você tem noção, a portinha que separava a área de banheiros da loja, parecia aquelas portinhas de faroeste, sabe? De duas bandeiras assim para frente, para trás. Você entrava ali. Ou seja, estava tudo rústico, mas para a finalidade do negócio, que o rústico é maravilhoso, né, gente? A gente sabe, inclusive, está sempre na moda. Mas para a finalidade específica de um estabelecimento comercial, inclusive com o nome que ele levava? Com o nome que ele levava e com um produto, muitas vezes, perecível, não estava adequado. Por isso essa mudança também, né? Ele ficou muito defasado. E o que aconteceu? Era uma lojinha de 50, 60 metros quadrados. 50, 60. Gente, eu fiz uma cara de espanto aqui agora, porque muitos de vocês conhecem, mas eu conheço o Memorial Cotochés, já tive a oportunidade de estar lá várias vezes. Eu não consigo imaginar aquilo como uma lojinha de 50 metros quadrados, com a estrutura que existe hoje. A área de vendas ali, onde o cliente ficava, tinha 50, 60 metros quadrados. Pequenininho. Dava para 20 pessoas ficar lá. Quando enchia, véspera de feriado, férias, era assim, que as pessoas gostavam da marca, já tinha um nome, então assim, a pessoa tinha um balcãozinho no fundo que vendia uma coxinha, um cafezinho, então assim, eu falava com ele, ô tio, tá assim, assado, mas eu não tinha condição de investir, de mexer. Enquanto o negócio era da sociedade, 11 sócios precisavam decidir sobre aquilo, né? Nossa, para quem já teve sociedade, já participou, por mais seja familiar ou não, vocês imaginam tem que ter um consenso. Quão longas eram essas reuniões com 11 sócios opinando, né? Aí o que aconteceu? Ele foi... Aí quando eu assumi como arrendatário... Você assumiu, era esse espaço de 50 metros quadrados, Zé Eduardo? Isso, esse espaço aí. Aí eu assumi, nesse período que eu assumi, aí o que aconteceu? Eu mesmo, aí eu fui dedicar 100% para lá. Luziana já estava voltando, ela começou a assumir o sorvete lá, e eu acordava todo dia, 5h30. Luziana não tinha vindo para a capital estudar também, Luziana? Na verdade, eu fiz da em Viçosa. Em Viçosa? Viçosa, na UFV? Na UFV. O UFV, gente, é um celeiro de
de estudo, né, da questão estudantil, de boas formações profissionais em diversas áreas incríveis. Alô, Viçosa, aquele abraço, povo de Viçosa. Aqui eu tenho que mandar os abraços, Luciana, Zé. Senão o pessoal depois briga comigo. Me cobram lá, mandam mensagem no Instagram, no privado, e brigam com a gente. Mas e nós também, nós temos público todas as cidades, praticamente. Aproveitando, deixa as redes sociais de vocês, para quem ainda não segue vocês, Memorial Cotoxés, os sorvetes, deixa as redes sociais para a gente, para o nosso público seguir lá. @Memorial Cotoxés. @Memorial Cotoxés. O Instagram da loja, né? E @sorvete Dom Sorvico. Dom Sorvico. Vico com 2 Cs. Vico com 2 Cs. E Dom com N no final. M. Tá bom. Sigam aí, gente. Para quem não conhece, conheça lá o Memorial Cotoxés e o sorvete Dom Sorvico. Sorvico com 2 Cs. Muito bem. E aí, a história é longa, né? Mas prosa, boa, essa prosa mineira é boa. Mas para entender não vai ter jeito. Aí o que aconteceu? Eu comecei e de vez em quando o tio João conversava comigo, eu trocava uma ideia com ele. Até porque eu precisava reportar para eles os resultados, né? Porque eu era arrendatário lá. Sim. Então eles vigiavam se o cliente estava sendo bem atendido, se estava vendendo bem os produtos. E era uma preocupação dupla, né? Primeiro com a questão, obviamente, sua e deles, a questão financeira, porque é um arrendamento, você tinha que honrar o acordo comercial financeiro ali, né? Isso aí. E também resguardar a história, o nome, a imagem da marca, né? Exatamente. Eu precisava fazer até mais, né? Uma missão dupla. Uma missão dupla. E aí teve um feriado de 7 de setembro, que ele chegou lá, o João Russo. Saiu de Rio Casca e foi lá e chegou lá, de surpresa. E eu estava no caixa, porque eu abria e eu fechava. Eu chegava às 5h30, 6 horas. Como a gente fala na roça, é o olho do dono que engorda o boi. Ou o porco, dependendo da região. Ou a vaca leiteira. Um bom período eu almoçava, rapaz, de marmita lá. Tinha uma cozinhazinha no final. Lá eu levava a marmita, depois a minha sogra, que é a minha esposa de lá, levava uma marmita para mim na hora do almoço. Então, ele chegou. E eu ficava no caixa. Ele chegou, eu vi ele chegando, rodou na loja, estava cheio, sabe? Bem cheio. Aquele olhar clínico do corpo, né? E ser de longe olhando ele olhando. E na parede da loja tinha 2 quadros. Nós estávamos em 2002. 2002. Já era 2003, mais ou menos, por aí. Tinha 2 quadros da década de 70, 80, de uma parada, curiosamente, de 7 de setembro. A foto datada de 7 de setembro. Todo 7 de setembro a cidade fazia a parada de 7 de setembro. Faz ainda, né? Sim. E a cidade de Abricampo, a indústria que tinha era a Cotoxés. Então, uma ala do desfile de 7 de setembro era só de funcionários da Cotoxés. Com uniforme, eles levavam a faixa, entendeu? Porque a empresa era um negócio importante para o município, né? Empregava muita gente. Com essa história que começou lá nos primórdios, nos anos 50, passando por anos 60 e 70, na época, uma cidade pequena do interior de Minas ter uma indústria, independente do tamanho, já era raro. Isso. Né? O estado de Minas Gerais, com 853 municípios, gente, para quem não sabe, com a maior parte, 90% desses municípios entre ali, hoje, né, 10, 20 mil habitantes, vocês imaginam isso na época, que era menos, era 5, 6, 8 mil habitantes os municípios. Você ter uma indústria era, inclusive, um motivo de orgulho, né? E empregava a mão de obra da cidade, né? Exato. E metade ou mais dessa população era na zona rural. Vivia do leite, do café, né? Ou seja, além da função econômica, a função social de uma empresa dessa, o que ela representa ou representou no município, né? Exatamente. E aí, rapaz, uma dessas fotos era... Você lembra que as cidades, quando a televisão era difícil, a prefeitura colocava uma televisão na pracinha, tinha uma torre assim... Não lembro. As histórias... Eu sou velho assim não, gente. Eu não lembro da TV, Zé, mas como a gente é do interior de Minas, Luciano, eu consigo lembrar do suporte na cidade de Queri, que tinha no meio da Praça do Coreto, tinha ainda, eu consigo lembrar de um suporte desses que era de ferro alto. Isso. E mesclava televisão com propaganda de comerciantes. Exatamente, é isso aí.
E tinha uma foto de um desfile desse. Saiu esse suporte na rotatória lá, com essa TV e tal. Enfim, ele ficou olhando aquilo. Tinha cliente que sentou no meio-fio da entrada da loja para comer, apoiar. Tinha gente com Coca-Cola apoiada assim no capô do carro, tomando. Ou seja, a loja estava cheia. A loja cheia. Ele analisando e olhando tudo. E você olhando de longe, assim, pronto, o que vai vir aí, né? Passaram-se uns 15 dias, ele me chamou na casa dele e falou assim, ô Zé. Quando ele estava relaxado, tranquilo, ele me chamava de Zé. Quando ele estava mais nervoso, precisava falar um negócio mais... Ele falou assim, Zé Eduardo. Ele falou assim, ô Zé, é o seguinte... E aí você já relaxou, que chamou de Zé. Chamou de Zé, eu falei... Aquele dia eu não fiz nada errado. Aí, vocês lembram da história dos postos de leite? Sim. Que a empresa separou, que era da indústria. Que dividiu a hold ali assim. Por isso que eu tenho que ir falando para vocês entenderem, né? Ele falou assim comigo, a sociedade está separando os imóveis e os bens da Cassel. A Cassel foi essa empresa que eles criaram para administrar todos os imóveis, máquinas, equipamentos que não eram mais da indústria. Era uma outra CNPJ, outra empresa. Sim. Nós vamos separar os bens da Cassel entre os sócios. E eu vou colocar à disposição da sociedade a Abricampo. Ele sempre deixava... Se ninguém quiser ficar com a Abricampo, porque a Abricampo já estava na Cassel, a Abricampo não era mais da indústria. Porque lembra que lá já tinha virado só um posto de leite? Sim. Eu vou ficar com a Cassel, com a Abricampo, vou convidar Zé Russo para a gente construir aqui um memorial. Ou seja, a ideia memorial veio dele. Veio dele. Observando, desculpa te interromper, uma foto dos anos 70 de um desfile de 7 de setembro. Foi a virada, o start. O clique. E esse negócio que eu sempre falava com ele aqui, não pode continuar assim. É que isso foi tão importante para a indústria, né? Com essa degustação, com esse... E ele... de certa forma, onde tudo começou. Onde tudo começou. O expandiu, né? Vamos dizer assim. Ele foi e falou assim, eu vou chamar o Teodoro, que é um arquiteto que trabalha conosco já há muitos anos, vou pedir para desenvolver um projeto aqui. Isso caminhando, você tem interesse em continuar, você continua aí, você me dá um apoio na parte durante a obra, durante o projeto, porque eu estava começando ali, você vem junto comigo, sim, não como sócio, mas como trabalhador, como gestor, como gestor, falei, claro, eu estava, né, jogou, né, assim, uniu, assim, aquela vontade que eu tinha de crescer, de empreender. Ele com desejo de fazer a coisa acontecer e você com gás e com a questão de força de execução, né? Força de trabalho, exatamente. E ele com a parte do investimento, claro. E aí eu fui e falei, tamo junto, né? Não usei esse termo que é tão comum hoje, mas vamos lá, tio. Sim, senhor, tio. Sim, senhor, exatamente. E aconteceu dessa maneira, o restante da sociedade deixou livre para ele pegou, e aí o Zé Russo, que é o outro tio dele, que foi para lá, lembra, lá atrás, que havia comprado o laticínio? Sim. Ele chamou o Zé Russo por causa disso, que a história de Zé Russo se mistura com a unidade de Abricampo, né, no início. Sim. E o Zé Russo era um entusiasta dali. Ele casou em Abricampo, a esposa dele também era de Abricampo. Porque nós estamos falando, além de tudo, de um valor comercial, mas de um valor afetivo, exatamente. Né, que não tem como mensurar. Não tem como mensurar, isso aí. É a história de vida de uma família, de várias gerações de uma família. Né? Isso aí. E aí, o que acontece? Juntos, o Zé Russo e o Eduardo, que era o outro irmão dele, junto com a filha, com a Marinela, filha dele, demos início ali, eu mais à frente, sempre resolvendo as questões práticas, operacionais, e eles com a experiência, com o suporte na hora de negociar alguma coisa. Você gerenciava o projeto, esse novo projeto, então, sobre o olhar deles. Sobre o olhar deles. Com toda a supervisão ali, o acompanhamento deles. Eu era eles eram o cérebro, eu era os braços. Você o executor perfeito.
E aí, assim, dava ideias também, sugeria, né? Mas os idealizadores, principalmente João, né? A parte física, Zé Eduardo, foi ali que se transformou, então, até então, essa loja de 50 metros quadrados, naquela imensidão que a gente vê hoje, naquele complexo que vocês têm ali? É isso aí. Aí ele foi o primeiro passo nosso foi conseguir, junto à prefeitura, unificar o terreno, porque tinha uma rua que dividia a loja de varejo da antiga fábrica, que eram os 2 terrenos. Ali no meio? Ali e era uma rua? Era uma rua, exatamente. Para a época foi um empreendimento, naquela época, que nunca tinha sido feito na cidade, na nossa região, aquelas máquinas de corte de terra, não existia, teve que ir de Belo Horizonte para lá. Hoje não. Assim, hoje da cidade tem a sua, praticamente, hoje, né? Tem os seus empreendedores que trabalham. Hoje tem 5 terraplenagens lá, todas têm dessa máquina, entendeu? Assim, se eu for contar os detalhes aqui, a gente fica aqui o dia inteiro. O desafio era maior, né? Muito maior. O desafio era maior de questão de logística, gente. Muito maior. Ainda o interior de Minas ainda passa por isso, mas há 20, 30 anos atrás era muito pior, muito mais difícil. E tem um fato interessante também que eu sempre conto dessa história, que ele aconteceu tudo isso, ele falou assim, então vamos. O arquiteto desenhou o projeto, nós estamos falando de projeto físico, de estrutura física. O projeto, plano econômico, financeiro, de funcionamento operacional é outra história. Mas para ele fazer aquele empreendimento ali, a parte física, terraplenagem, demolição, construção, ficou um investimento muito alto na época. Imagino. E a gente perguntava e eles na indústria, sem saber se vendia a indústria, se não vendia. Ou seja, a parte de empreendimento da família Russo ali estava num processo de transição. Transição, exatamente. A família, geração, virada de geração, isso aí. E aí você falou bem, a questão afetiva toda quase em ebulição. Muitas cabeças, sim. Meu Deus. Muitos sentimentos, muitas emoções. Questão de luto, antigos falecendo, novos chegando. Dos novos, cada um muitas vezes com uma ideia diferente, sim, com uma... Sim. Isso aí. Meu Deus. E aí o que aconteceu? O tio João, alguns criticavam ele, você vai gastar esse dinheiro todo ali, né? Se você fosse olhar o custo de oportunidade, ele podia aplicar no tesouro, fazer isso, fazer aquilo. Comprar ação de uma outra empresa, viver com renda passiva. Ele já não era jovem. E você já estava com 80 anos. Teoricamente, pressupõe-se que o quê? Você chega com 80 anos, depois de uma vida inteira trabalhando, qual que é o pensamento natural? Renda passiva. Sim. Ou eu vou investir em imóveis e alugar para ter renda passiva, ou eu vou investir no mercado financeiro em ações e ter o valor dos... Ou no mínimo não quero pensar mais em nada disso. Né? Vou descansar, deixa essa turma se virar aí. Exatamente. Exatamente. Mas aí ele falou, não, eu quero construir ali um memorial para a gente melhorar os serviços ali para esse cliente que está conosco ali há tantos anos e continua acreditando na marca Otochess, para nós voltarmos, né? Voltarmos mesmo ao nosso tempo atual, colocar a marca na prateleira dela, nesse ponto de venda, continuar fazendo um reforço ali com a degustação e uma homenagem aos produtores rurais de Abricampo, da região ali, que sempre estiveram conosco. Nós não podemos deixar senão ia fechar, a loja de Abricampo ia fechar. E deixar viva essa história ali, a gente vai resgatar alguns equipamentos antigos, fotografias, imagens. Exatamente. E essa a ideia. O Teodoro fez o desenho, o primeiro desenho. O arquiteto, o projeto arquitetônico. E de cara ele comprou a ideia. O primeiro projeto foi aprovado? Que é aquela estética que vocês têm hoje? O segundo? Ele fez o primeiro projeto foi um prédio mais simples, uma sala só praticamente, não tinha recortes. Aí não é bem isso que eu tô esperando. Melhor isso aí para mim. Aí o Teodoro voltou de uma viagem e chegou com um projeto que é aquilo lá hoje. Para quem não conhece, só para vocês entenderem, eu quero que vocês detalhem para a gente, Luziana e Zé Eduardo, só para quem ainda não conhece. Tenho certeza que quem já passou de Minas para o Espírito Santo
por o Espírito Santo já viu. Mas talvez a gente também está dialogando com muitas regiões de Minas, né, mais longínquas. Por exemplo, nós temos um público muito legal no sul de Minas. Muitas vezes, para o sul de Minas, o pessoal tem amigos, eles falam, gente, é mais fácil a gente ir para São Paulo. Sim. A gente vai para uma praia em São Paulo do que, né, no sul de Minas. Ou, se você pegar o norte de Minas, a mesma coisa com a Bahia. Né? Então, para quem ainda não passou lá, eu quero que vocês me contem como que é a estrutura física hoje de vocês. O que tem lá hoje? Essa história culminou nesse projeto, né, da parte estética estrutural do Memorial Cotoxés. E quem chegar lá hoje, quem nunca foi passar por lá hoje, estiver entre ir no Abricampo ou entre Minas e o Espírito Santo, o que a pessoa encontra lá hoje no complexo do Memorial Cotoxés que vocês têm lá hoje? Então, o complexo hoje tem, né, uma lanchonete, autosserviço, salgados, lanches, sanduíches, pão com linguiça, né? Um restaurante self-service, com carnes grelhadas lá na hora. A parte de varejo de queijos, doces, produtos típicos de Minas, cachaça. O restaurante, gente, eu já almocei lá, é bacana demais, a comida é maravilhosa. Inclusive, parabéns ao chefe lá, ou a chefe, né? A lanchonete também, tudo um brinco. Mas essa parte que o Zé acabou de falar, dos queijos, que é uma galeria, assim, que você vê todo... Aquilo ali é de encher o olho. Chama de passarela do queijo. Passarela do queijo. Chamei galeria, perdão, vamos corrigir a passarela do queijo. Vai preparado, viu? Porque vocês vão gostar, quem não conhece vai gostar muito. E então, assim, né, nós vamos chegar na história, a questão da queijaria, mas hoje a gente tem a queijaria lá dentro. A queijaria funciona lá dentro? Lá dentro. A gente voltou a produzir queijos artesanais, vou falar um pouquinho depois aqui para vocês. Daqui a pouco você vai detalhar para a gente, que o povo quer saber, e eu também, viu? Esses queijos estão na passarela do queijo, inclusive a passarela do queijo, o slogan dela são os melhores queijos de Minas, do Brasil e do mundo. Nossa proposta lá é reunir os principais queijos de Minas, do Brasil e do mundo. Ou seja, além dos queijos de vocês, do Cotoxés, do Memorial Cotoxés, vocês têm queijos de outras marcas, de outros produtores lá também. Exatamente. De outros produtores nacionais, né, e de outras regiões de Minas. De Minas. Né, Cerro, Canastra, e também queijos internacionais. Então, a passarela do queijo, vocês têm queijos, inclusive, de outros países. Sim. Isso da América do Sul? Europa. Nós temos alguns queijos holandeses lá, franceses, italianos. Da América aqui eu tinha tá em falta, um capa preta, parmesão capa preta. Ou seja, se a pessoa quiser conhecer queijos além dos mineiros, que são maravilhosos, experimentar, comprar, adquirir queijos de outros países, no Memorial Cotoxés tem essa possibilidade. Na passarela do queijo tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Eu preciso ir pro Espírito Santo, preciso passar lá, viu? E hoje tem um hotel lá também? Tem um hotel, o Hotel Cotoxés, que o hotel é administrado pela Marinella e pelo Mauro. Mas é no mesmo complexo estrutural, na mesma... Isso. O hotel é grande, eu já me hospedei lá também. Eu não sei, vocês têm noção de quantos leitos, quantos quartos mais ou menos? São 29 quartos. 29 quartos. 29 quartos. Tem quarto família, tem quarto para portadores de necessidades especiais. Na chegada, ali na entrada do Memorial Cotoxés, tem um estacionamento muito grande. Estacionamento amplo, seguro, né? Aquela cascata artificial que vocês colocaram ali, aquilo ali chama muita atenção, né? A cascata foi um outro, o Tijon, né? Quando ele foi expandir e fazer o hotel por cima, o Teodoro também levou a proposta para ele da cascata, e ele foi um homem que sempre estava à frente, né, do tempo dele. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas já sou fã da história dele, porque na época, fazer uma cascata daquela dimensão ali, ele tinha visão e coragem. Não adianta ter só visão e enxergar, tem que ter coragem também, porque aquilo destacou muito, chama muita atenção ali. Então, né? e a proposta é exatamente essa, que tem toda a relação com o pó de trem e com história, prosas mineiras, né? E ele falou assim, nós somos de raízes, né? Mineiras, italianas, queijo, sorvete... aqui que nasceu a Cotoxés, aqui é o memorial, como que esse leite chega no laticínio, vem da fazenda. Então a gente retrata nesse jardim lá uma pequena estrutura de fazenda. Lá tem um carro de boi,
Que antigamente o leite chegava no laticínio até em carro de boi, né? Carro de boi. Tem uma carroça com cavalo. Os mais antigos, não vou falar mais antigos, não que é feio. Os mais experientes. Os mais experientes, obrigado, Luciano. Vão lembrar dos carros de boi. Quem é novo aí, não conheceu, não viu ainda, joga no Google que vocês vão ver o que é um carro de boi. Olha a dificuldade que era. A vaquinha, sem vaca não tem leite. E o que mais tem em Minas, além das montanhas? Cachoeira. Por isso a casca, ou seja, tinha todo um contexto ali. Toda a relação com o laticínio mineiro, né? Sabe o que me encanta muito lá? Quando a gente entra, porque ouvir vocês contarem essa história é bonito. Hoje nós estamos contando uma história legitimamente mineira e eu falo que, humildemente, é uma das funções que o Podtrem trouxe para si quando a gente pensou o projeto Podtrem, Zé Eduardo, que eu falo que não sou só eu. Aqui vocês veem a cara do Marcos também, mas o Podtrem é um conjunto de pessoas. Como eu sempre falo em todos os episódios, vocês já me ouviram falando, ninguém constrói nada sozinho. Tudo é um trabalho coletivo. Então tem toda uma equipe por trás do Marcos aqui no Podtrem. E o que eu falo que, assim, nós estamos contando histórias de vida, de pessoas, de empreendimentos, de negócios, de finanças, sim, mas é muito além disso. É para isso que o Podtrem humildemente surgiu na nossa humilde concepção, para contar histórias mineiras. E hoje nós estamos ouvindo uma história legítima, literalmente uma história real e um caos. Eu até dei uma arrepiada aqui, porque a gente é desse, eu sou interiorano, né? Eu sou do interior, então eu sei bem o que é a importância e espero que vocês entendam isso, gente, a importância da família, do seio familiar, da história, porque a gente está aqui hoje. Mas para a gente chegar aqui, teve gerações que trouxeram a gente aqui. Essa valorização do sobrenome, do pai, do avô, do tio. E quando eu falo sobrenome, gente, não é sobre elite, sobrenome de finanças, não. É sobre valorizar a essência da gente, da onde a gente veio e quem veio por trás. Que seja uma mãe, que seja um avô, uma avó. Quantos mineiros não tiveram a sorte de ter conhecido os avós, os bisavós, muitas vezes, que é o meu caso, de ter essas lembranças familiares. Então, esse episódio de hoje está sendo... tá me remetendo, você está contando, vocês estão contando, e está me passando filmes na cabeça também lá da minha família, essa sabe? questão familiar para a gente é muito forte. Desde a origem mesmo, né, da nossa família, de um modo em geral, que é uma origem italiana, até mesmo nós, porque nós trabalhamos hoje também em família, somos 3 irmãos, meu esposo também trabalha junto conosco, então assim, é como se a história continuasse acontecendo como ela iniciou. A gente pode considerar, Luciana, que vocês estão na 3ª ou na 2ª geração na questão do empreendimento? Então, transição da segunda já é a terceira. É a terceira. Se nós contarmos que tudo começou verdadeiramente com nossos avós. Então, da terceira geração. Terceira geração. Isso é de um valor, se considerar que um empreendimento, um negócio, uma marca, um nome, ele veio seguindo de uma geração para outra e de outra para outra. Manter um negócio, um empreendimento, uma marca, um produto, um selo, 3 gerações não é para qualquer um, não é para qualquer família, não. E se a gente for pensar, por exemplo, no ideal dele, de tio João, quando ele desejou criar um memorial Cotoxés, né, o próprio nome, Memorial Cotoxés, isso vem para nós muito forte. De modo especial aqui agora, eu vou falar por mim e pelo Zé, quando a gente está falando de memórias. A missão do memorial é resgatar, né, resgatar, perenizar e criar agradáveis memórias. Espera aí, vamos, repete para a gente, porque eu achei lindo isso, vamos lá. Resgatar, perenizar e criar agradáveis memórias. Criar, não memórias, agradáveis memórias. Sim. Forte isso, hein? Poético isso, viu? E se você pensa, né, na imensidão que é isso, porque, por exemplo, se eu trago isso pra gente, tem toda uma questão familiar, né, que a gente contou desde o início. Se eu trago isso para um cliente que passa na loja, pode ser familiar? Sim, pode ser familiar, né? Mas pode ser histórica, porque tem pessoas que estão conosco como clientes
desde a década de 70, né? Que passam lá e a gente vê isso muito, né, Zé? Tem uma história que... Famílias. Tem uma história que confirma isso aí, que eu vou te contar daqui a pouco. Isso aí. Você sabe, mas eu vou te lembrar aqui. Mas só para eu terminar aquela questão... Vamos. Não, só para terminar aquela questão lá da... Mas prosa boa é assim, a gente tem que ir voltar para... Só concluir a questão lá da venda, né, da empresa, para vocês entenderem o tamanho, o propósito do Memorial Cotoxés hoje, que é esse. E antes de você terminar, me surgiu uma dúvida que eu quero que você responda. Diga. Nós saímos lá, que você contou, da venda de 50 metros quadrados. Hoje você tem noção de metragem ali? Dos 50 metros quadrados, hoje foi para Então, quanto? a área de vendas nossa lá, disponível para o cliente, a área externa de venda está em torno de 600 metros quadrados. Saímos de 50 metros da venda para a área de hoje de atendimento ao cliente de 600 metros. Mas a área, o térreo nosso ali, contando com retaguarda, banheiros, a estrutura de cozinha por trás, dá 900 metros. Ou entendeu? seja, podemos considerar que nós saímos de 50 para 900 900, através de uma ideia do seu João. Seu João Russo. Isso. Seu João. Não é brinquedo não, viu? E aí o complexo nosso hoje tem isso, tem um hotel. Hoje nós, mais uma vez, né? No nosso tempo, nós temos uma recarga para carros elétricos lá. Tem uma parceria com a Volvo. Isso eu não sabia. Tem 3 postos de recarga lá já, uma rápida, uma média e uma lenta. Então a pessoa que está com tempo vai se hospedar, coloca na lenta lá, deixa o carro carregando. Quem está mais apressado e quer passar lá e recarregar o carro, tem uma recarga lá de 30 minutos. Enquanto está almoçando, está lanchando, está usando os toaletes, os banheiros. E tem um posto de combustíveis que ele está para funcionar, mas está na mão da Marinela. Mas o Mauro, eles estão... a minha tia... definindo lá a situação. Estão terminando ainda, mas está para inaugurar um posto lá também, anexo a esse empreendimento todo. Lá, gente, lá é muito grande. É muito grande. E é barba, cabelo e bigode. Quer hospedar, tem o hotel. Quer comer, tem a lanchonete, tem o restaurante que eu recomendo. E assim, é uma história de vida muito bacana. Mas eu vou ter que interromper. Interromper não, eu vou ter que mudar a pauta aqui, porque senão o pessoal vai brigar comigo, Zé. Porque eu tô morrendo de curiosidade para saber dos produtos. Tô olhando aqui, né, Luciano? Para saber desses produtos lindos que vocês trouxeram pra gente. E o povo lá em casa deve estar curioso também para saber. Eu queria que você falasse um pouquinho, que vocês falassem um pouquinho desses produtos que vocês trouxeram pra gente. Só para o pessoal também ter uma noção do que eles vão encontrar lá, do que vocês estão produzindo, que tá bonito aqui. E, gente, o horário aqui já tá me dando fome, viu? Conta pra gente, Zé. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Nós temos aqui um requeijão barra, lindíssimo. Daqui a pouco o host aqui, o apresentador, vai passar bem, viu, gente? Nós temos aqui o da passarela do queijo. Esse é o nozinho. Queijo nozinho. Uhum. Nós temos aqui, esse aqui é qual? Esse é o queijo palito. Palito, tem gente que chama palito, tem gente que chama de palmitinho. Queijo palito, é igual um palmito. Igual um palmito, né? Esse é aquele queijinho que as pessoas gostam de sentar e ficar desfiando ele assim, ó. E esse aqui você pega ele, puxa ele, você desfia. Isso aí. Nós temos aqui um doce de leite. Esse é um doce que nós... Cor bonita aqui. É um doce de leite com raspinha de limão siciliano. É um diferencial que a gente tem lá. Doce com delícia, tá? Com raspinha de limão siciliano. Para comer com queijo deve ficar ruim, né? Nem deve ficar. Como a gente fala na roça, nem cachorro come porque não sobra. E esse aqui, um embrulho diferente, uma embalagem com papel aqui artesanal, com uma amarração artesanal, o selo da Rota Imperial. Isso. Fala pra gente um pouco desses produtos. E tem aqui, gente, o iogurte ainda tem 2 sabores, morango e graviola. Olha só. Isso aí. Conta pra gente aqui, vocês dois, irmãos Russo, fala um pouquinho dos produtos que estão aqui, do que vocês estão produzindo para essa galera, para brilhar o olhinho dessa galera e o estômago também em casa. Então, hoje nós voltamos, depois dessa história toda, né?
o Memorial Cotoxés, a Cotoxés foi vendida, a indústria foi vendida e o Memorial continua. A empresa que comprou a Cotoxés, primeiramente foi a Perdigão, depois a Perdigão vendeu, hoje é um grupo que é dono da Cotoxés, foram tirando os produtos de linha e nós voltamos a produzir. Lá dentro, no Memorial Cotoxés, temos um laticínio lá. Ou seja, todos esses produtos que vocês trouxeram são produzidos lá. São produzidos lá. São produzidos lá de forma artesanal, pequenos lotes, diariamente, com leite fresco. São produtos pasteurizados, mas leite fresco, entendeu? Coletado pequeno produtor lá, diariamente. E nós já estamos com a linha bem completa. Aqui, ó, nós trouxemos um requeijão barra, dentro das massas, da linha de massa cozida. Gente, desculpa, Zé, mas esse requeijão passado com queijo deve ficar uma coisa de outro cortado. Esse requeijão de corte é indecente. Com queijo, não, com pão, ou dentro de um pão, isso deve ficar. Depois você experimenta e dá o retorno pra gente. Não tenha dúvida que eu vou experimentar todos. Mas vou deixar um aqui pro Thiagão, tá, Thiagão? Você vai ganhar um nosso videomaker aqui, viu? O doce de leite, nós temos 5 sabores de doce de leite hoje. Trouxemos o limão siciliano para vocês experimentarem. Temos o cappuccino, chocolate, o paçoquinha, o tradicional. O doce são vários sabores. Talhadinho. Na linha de iogurte de garrafa, né? Todos na garrafa por enquanto. Nós temos hoje amora, pêssego com laranja, morango. A garrafa, desculpa, nessa linha é individual. Da garrafinha individual. Individual. Trouxemos um graviola para vocês experimentarem aqui. Lançamento. Ficou pronto essa semana. É mesmo? Em primeira mão não pode trem. Experimentar em primeira mão. Polpa, detalhe, né? Polpa da fruta mesmo. Você vai ver que tem até pedaços aí da polpa da graviola. Trouxemos um morango aí, o tradicional morango, não pode faltar, né? Gente, o host hoje, o apresentador, o Marcos Júnior vai passar bem hoje, viu? Tem ameixa e coco também. Mas além desses, a gente produz lá o Minas Frescal. O queijo. O queijo Minas Frescal, Minas Padrão. Um queijo coalho. E o tradicional, que é a marca registrada nossa lá. Infelizmente, não conseguimos trazer, que nós estamos na entre-estrafa do leite. É um queijo que matura, que é o cabaça e o mamão. Não tinha, rapaz. Mas não preocupa, mas um dia nós vamos lá mostrar para o pessoal em loco. Isso aí, você vai lá que vocês vão ver. E esse queijo aqui é o Duques Imperial. Esse que é o Duques Imperial. Duques Imperial. É um queijo Minas que a gente faz. Esse aqui é o capa preta. A gente chama de maduro. Ele fica maturando por 60 dias. A gente dá uma resina preta nele para ele... Esse queijo fica maturando 60 dias. Então, a maturação de 60 mostra aqui, dias. Thiagão, 60 dias maturando. Olha que embalagem linda, com uma etiqueta aqui maravilhosa, o selo lindo aqui da Rota Imperial. E ele é duro. A capa preta, para quem não conhece, Zé, tem muita gente ali que talvez ainda não teve acesso. Ele tem realmente uma capa, resina. Uma crosta, uma resina, preta. É uma resina comestível, entendeu? Esse aqui vocês vão ver eu cortando ele lá em casa, nos meus stories no Instagram, viu? Pode seguir lá no Instagram, viu? marcosjunior.podtrem, pode trem lá. Isso aí. Esse queijo aí, essa resina serve como uma proteção para a casca dele e, ao mesmo tempo, ajuda na maturação, porque ele faz a proteção ali, tampando a oxidação pela luz, né? Ele regula, então, essa capa, ela regula ajuda na maturação, né, no interior dele. Na hora que você partir lá na sua casa, você vai perceber que ele vai estar com a casquinha mais firme por fora e por dentro ele vai estar um queijo macio. Esse, como está com 60 dias, ele vai estar um queijinho um pouquinho... Um sabor mais acentuado, mais indicado para você comer com um vinho, entendeu? Uma cervejinha artesanal. Mas vai com um cafezinho também, mas ele é mais indicado para isso, sabe? Duques Imperial, porque a gente tem uma propriedade lá em um córrego em Abricampo que chama Córrego dos Duques. E a história que a gente tem lá é que antigamente, na época da Rota Imperial, os duques pernoitavam lá nesse lugar. Por isso ficou Córrego dos Duques. E nós resolvemos fazer esse queijo para resgatar um pouquinho dessa história aí e
Ou seja, é um queijo que conta a história, que carrega a história no nome desde já. Exato. Né? E tem a rota lá, né, que... Ponto de parada, inclusive, de muita gente, Zé. Eu me arrisquei, Luiziana, no ciclismo, no pedal amador uma época, e fiz algumas poucas viagens de cicloturismo, e hoje tem muita gente fazendo esse trecho Espírito Santo, Minas Gerais, que passa na porta de vocês lá, de bicicleta, né? Fazendo cicloturismo, né? Tem, exatamente, isso aí. Tem até a rota lá, tem uma rota lá que está sendo divulgada agora, foi desenvolvida a Rota Sertões do Leste, né? Em Abricampo. Em Abricampo, pega Abricampo, Raul Soares, Matipó, as cidades ali. O pessoal também tem feito muito esse trajeto ali. Que é um outro projeto incrível de um resgate histórico, cultural. Inclusive, não posso deixar de mandar um abraço aí para a galera de Abricampo, da região, mas para o circo, falando da região com todo, um abraço para a galera do Circuito Turístico Montanhas e Fé, que desenvolve um trabalho muito legal na região com turismo lá, né? Exatamente. O Marcílio, uma turma boa que tem lá, né? Inclusive, a galera passou lá essa semana, eles estavam indo para Alto Caparaó fazer uma visita técnica lá, exatamente. O pessoal do Montanhas faz um trabalho incrível, eles são muito bacanas. Mas aí, Marcos, a situação nossa chegou nesse ponto aí, a indústria foi vendida, né? O laticínio, a indústria foi vendida, e nós estamos lá hoje, o tio João faleceu, né? João Russo faleceu, e a gente continua lá com essa missão de continuar gerindo o negócio, e cumprindo o propósito maior do Memorial Cotochés, que é resgatar, perenizar e criar agradáveis memórias. Que é um pouco, quando você abre essa oportunidade para a gente aqui de falar, de contar essa história, a gente está cumprindo esse propósito. Porque você mesmo citou aí durante algumas intervenções suas que você te remeteu, né? Voltou no tempo. Isso. E quando nós inauguramos o memorial, a história que eu queria contar, você me permite aqui? Claro. Vou ser rápido, vou ser breve. Por favor, nós estamos aqui para ter essas memórias, para construir essas memórias. Durante várias situações, durante a obra, o João Russo foi questionado. Tio João, o irmão dele, os irmãos, os sócios perguntavam, você não vai fazer um projeto de viabilidade econômica, financeira desse investimento, não? Ele não falava nada. Um dia nós tivemos um problema lá durante a obra, nós sentamos depois para reunir, eu, o Zé Russo, o irmão dele, e o Eduardo. E nós falamos, nós precisamos perguntar para ele, de novo. E perguntamos. Vocês todos preocupados com a questão financeira, de viabilidade, para ele vai dar o retorno. Era muito alto. Sim. Perguntamos para ele, você vai fazer um projeto de viabilidade econômica, não? Vai seguir mesmo? Vai construir? E ele já na casa dos seus 80 anos, como vocês falaram, com aquela sabedoria toda. Aí pela primeira vez ele nos respondeu, ele foi e falou assim, aí ele falou, Eduardo, Zé Russo, e falou assim comigo, Zé Eduardo. Então ele falou Zé Eduardo, eu falei... o negócio tá atento. Tipo assim, já hoje até abaixa a cabeça. Vocês já me perguntaram isso algumas vezes, hoje eu vou responder. Eu não vou fazer um projeto de viabilidade, porque se eu fizer... eu não vou fazer o que eu quero fazer aqui, entendeu? Aí morreu o assunto, ele construiu lá, eu estou à frente lá, passamos, né, períodos aí excelentes, uma fase difícil, de pandemia, pós-pandemia, com a estrada que caiu, mas estamos aí com essa proposta de cumprir o propósito maior. E que começou logo na inauguração. Durante a obra, nós fomos demolindo. Deixa eu interromper o meu amigo, porque eu tenho essa liberdade, porque eu já te conheço de longa data, Zé Eduardo. Nesse finalzinho dessa história, eu senti um dedinho de emoção nesse olho aí, o olho deu uma brilhada, viu? Não tem jeito, né? Significa muito, né? A gente está segurando aqui, porque senão atrapalha o seu podcast, atrapalha o podcast. Só agrega, porque, gente, quando a gente assumiu pra gente, Zé, vocês estão contando essa história bacana, Luiziano, mas eu também vou, né, mais uma vez, fazer uma inserção que, quando a gente assumiu esse propósito do Podtrem, que assim como o Cotochés, o Memorial Cotochés, tem um propósito, foi com esse propósito de contar histórias, sabe? De trazer os causos mineiros, contar histórias de mineiros que precisam e merecem ser contadas. Então está sendo assim uma alegria que está me remetendo a muitas coisas aqui mentalmente e sentimentalmente também. Falo olhando nos olhos de vocês dois, está sendo um episódio
especial. Está sendo um episódio diferente, porque se um dia o Podtrem, quando eu estava escrevendo o projeto do Podtrem, o propósito está lá nas primeiras linhas, o propósito é contar causos mineiros, trazer histórias mineiras de figuras mineiras, eu tenho certeza que esse propósito está se cumprindo hoje nessa mesa, viu? E nos outros episódios também, mas hoje de uma forma mais familiar, mais interiorana, mais saudosista, mais carinhosa. E que bom ter vocês aqui. Por favor, continuem, Amém. viu? Amém. Mas eu tinha que fazer esse parêntese aqui. É importante, é um retorno importante para a gente. E aí a história que eu falei que ia lembrar a Luziana e deixar registrada aqui também, Sim. né? Que confirma isso que você está dizendo aí, é o seguinte: durante a obra, nós fomos demolindo a estrutura antiga que existia lá. E foi ficando só a lojinha na frente. Destruiu a fábrica, o galpão. Para não parar de vender. A retaguarda que a gente tinha, uma câmara frigorífica. No final, eu falei assim, ô tio, como é que nós vamos fazer? Porque precisava destruir o restinho da loja que tinha para terminar o estacionamento. Aí ele falou assim, nós vamos fazer uma loja de tapume de madeirite para você não ficar parado nem um dia. Nós não ficamos parados nem um dia. Nós terminamos a obra com a loja funcionando. Só que, durante a obra, o que ele fez? Ele abriu um óculo na parede e fez de vidro. Então, todo cliente que entrava na loja antiga via pelo vidro a construção. Acontecendo. E numa dessas... uma loja improvisada de tapume do lado. Sim. Tapume do lado. Porque vocês estavam num momento de transição. Isso. Teoricamente, vocês poderiam fechar ali durante um tempo e voltar depois com a loja grande. Não é nem porque vocês precisavam vender, é porque quem passava ali precisava comprar, precisava de atendimento. Exatamente. Né? Exatamente. E antes mesmo de estar pronta, ela já estava cumprindo o propósito, a missão dela. Que era... E resgatando as memórias. Resgatando memória, perenizando memória e criando novas memórias. Que são essas histórias de hoje. Aí. E aí, rapaz, aconteceu um negócio incrível. Passou uma família lá e viu o que estava sendo feito. Um casal de idosos. E aí os funcionários falaram, aí o que o senhor falou? Ó, nós temos uma foto aqui da década de 70, 80, que nós tiramos aqui com a família, num Fusca, na porta da loja aqui, antiga loja. Eu vou mandar para vocês. Pegou o endereço e mandou pelos correios. Essa foto chegou para mim. Aí quando nós estávamos preparando a operação do negócio, o Tijão contratou um historiador publicitário para fazer as peças, as fotografias. Porque é lindo lá, viu, gente? Para quem ainda não teve a oportunidade de ver, tem os painéis com essas fotos antigas lá dentro do memorial hoje. Então, assim, tem umas fotos preto e branco, tem uma muito emblemática que eu vejo, que eu acho que, eu não sei se era o seu João ou São os três. São os três, né? João, isso. Essa foto... José e o Valdivino. Tá nas redes sociais de vocês? Tá no Instagram? Acredito que sim. Depois vocês entram lá no Instagram. Bem no inicinho, né, dos nossos posts, mas tem... Vocês entram lá no Instagram do Memorial Cotoxé, sigam eles lá que vocês vão gostar dessas fotos, viu? Para quem gosta de história, memória e tradição. E aí, rapaz, essa foto chegou para mim, mas muito atordoado, né, com a obra, movimento da própria loja que não tinha fechado. Nós escrevemos uma carta agradecendo, colocamos um chaveirinho, um postal, e era carta ainda, hein? Aí colocamos nos correios agradecendo aquele casal e a foto. Por correio, gente, não era e-mail não, viu? É correio, é carta escrita. Aí entregamos essa foto para o publicitário. Ele falou assim, não, nós vamos usar essa foto. Ele mandou, nós vamos usar. Aí fez um painel e colocou, inauguramos a loja. 21 de dezembro de 2006. A loja nova. 21 de dezembro de 2006, a inauguração da nova estrutura. Nós estávamos dentro da loja, porque para sair de uma lojinha de 50 metros para uma de 900 total, 600, para mim, como administrador, foi um grande desafio. Sim. Então, uma empresa veio para me assessorar na parte de procedimentos e tal. Sim. E nós estávamos lá dentro, acabando de organizar as coisas, o cliente chegando,
manobrava, via que estava fechado, voltava. Aí um desses clientes abriu a porta. Um dos funcionários esqueceu a porta sem chavear. Ele abriu. Na hora que ele abriu, eu olhei para a Piedade, uma senhora que estava comigo, estava me ajudando. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e falou assim, abriu. Aí nós abrimos, aí começou a funcionar. Abriu. Melhor forma de começar. Foi assim, incrível. Mas aí, aí passou uma semana. Esse senhor que esteve lá, passou lá. E quando ele viu que tinha se feito uma exposição com as fotos, ele começou a rodar para ver. Aí, rapaz... Era o senhor que tinha enviado as fotos para o correio. Mas essa foto dele tinha mais de ano que ele tinha levado. Foi bem no começo, quando começou a demolir. Aí ele me chamou e falou assim, chorando, rapaz. Aí falou assim, rapaz, eu estou emocionado com essa foto aqui. Era ele, a esposa dele e os filhos, entendeu? Aí pode tomar uma aguinha, Zé, pode tomar uma aguinha. Aqui é isso. Nós estamos falando de uma história de vida, de família, de gerações. Então, isso... Que bom que somos humanos, Zé Eduardo. Meu amigo Zé Eduardo. Pode tomar uma água, pode respirar, porque merece. Aí ele falou assim, eu mandei essa foto para vocês, mas a indústria é uma empresa grande, né? Vocês até me responderam, eu recebi lá a resposta. Deve ter sido o setor de marketing, né, de publicidade que fez, né, mas eu nunca imaginei que vocês iam colocar isso aqui no memorial, rapaz. A minha esposa faleceu esse ano. Ela estava tratando um câncer e não aguentou, rapaz, e veio falecer. Eu estou vendo essa foto aqui hoje, e as memórias que a gente tem disso aqui, de família, que a gente passava, né, com os filhos. Então, assim, foi um negócio inaugurando, cara, com uma semana. Aí nem vocês imaginavam o significado. Nem nós imaginávamos. Quer dizer, eu fui entender o significado disso depois de 10 anos que eu estava lá. Até hoje eu estou absorvendo o que meu tio queria com aquilo ali. E talvez eu esteja enganado, mas provavelmente ele não tinha cópia daquela foto. Aquela foto era a foto original que ele mandou para vocês, muito provavelmente pela época e pela idade do senhor. Pode ser. Talvez tenha sido a original dele, tirado lá com a fábrica que ele mandou para vocês. E aí, assim, é lógico que o negócio, existe a questão financeira, ela está ali na prateleira de cima, porque a gente precisa de fazer o negócio acontecer. Você precisa de dinheiro, de resultado, de lucro. Tem corpo de funcionários que dependem daquilo ali, que tem que se pagar. Mas se não tiver propósito, rapaz, a gente não fica, né? Porque a gente toma muita pancada. E a partir dessa tem que ter propósito, senão a gente não fica. A partir dessa história, Eduardo, que te emocionou e emocionou sua irmã, e me emocionou aqui também, né? Emocionou os irmãos russos que viveram isso no cerne da coisa, mas também me emocionou. E com certeza esse episódio está fazendo passar um filme na cabeça de muita gente ali. A partir dessa história eu tenho uma certeza que agora, se vocês me permitem, humildemente falando, o propósito do Sr. João Russo foi cumprido. Se existia alguma coisa, se concretizou ali. Com uma semana de abertura de loja. Tá aí a viabilidade. Se ele não fez a viabilidade financeira do negócio, ele fez a viabilidade sentimental, emocional e histórica da coisa. E a decisão dele, Marco, ela veio em cima de um momento que não cabe ao podcast, mas para as pessoas entenderem. Era um momento verdadeiramente de ebulição familiar. Porque eram várias as decisões que estavam sendo tomadas ali, inclusive de ruptura de uma empresa, né? Porque ou vai ou racha. E o memorial foi exatamente, peraí, existem muitas outras coisas nesta história de empreendedorismo que vão além, né? Que vão além do negócio em si. Das cifras. Exatamente. Que é a história, de fato, de uma família e dos inúmeros ramos que essa família leva, porque, por exemplo, nós não estávamos no tronco de formação da Cotochese. Já estavam nas adjacências. Mas nós somos impactados.
né? E tanto que hoje estamos onde estamos. E a gente faz questão, entre nós 3 irmãos, de modo especial comigo e com o Zé, porque, por exemplo, até nas redes sociais lá do Memorial, hoje a gente tira uma vez por semana, 15 minutos para tomar um café, né? Com as câmeras abertas, fazendo questão entre nós, enquanto família, e para quem quer que, né, que esteja conosco lá nas redes sociais, possa acompanhar, de criar, né, e fazer, resgatar e perenizar uma agradável memória, nem que seja durante 15 minutos, numa quarta-feira. Muito bom. E é uma história com muitas camadas, Luiziana. Sim, com muitas camadas, com muitos sentimentos aflorados. Isso aí. E trazendo essa história hoje, vocês dois ajudaram o amigo Marcos Júnior aqui a proporcionar para muita gente o conhecimento dessa história da Cotochés, uma empresa mineira, né, de pessoas mineiras, do seu João Russo, do seu Zé Russo, da família Russo, de vocês, Valdivino Maroc e tantos outros nomes citados aqui da família. Os filhos, né? nossos primos. Vocês trouxeram, vocês foram portadores de uma história lindíssima aqui hoje nesse episódio. E eu sou muito grato por isso, de verdade. Um abraço. Sintam-se abraçados por toda a equipe Pod Trem. Nós que agradecemos essa oportunidade de poder, né, o Pod Trem dar esse espaço para a gente cumprir esse propósito também, né? E vocês estão sendo portadores desse propósito de São João, né? Tanto lá no memorial, com aqueles murais, aqueles painéis incríveis, há tanta história ali, tantas pessoas que tiraram sustento dali, né? Colaboradores, parceiros, enfim. E vocês estão sendo portadores disso para além dos muros, das paredes, da parte estrutural lá, trazendo essas histórias dessas andanças suas, como vocês saíram de lá hoje para vir contar essa história aqui e vieram e cumpriram esse propósito. Então eu queria deixar o parabéns para vocês dois, para os irmãos Russo, como eu estou chamando carinhosamente, por estarem nos possibilitando a ouvir e ver e participar, de certa forma, dessa história com vocês. Tá bom? Obrigado, né? Nós que agradecemos. Eu queria até, né, aproveitar, nós colocamos o endereço do Instagram do Memorial Cotochés. Sim. Pegando essa questão aí, o nosso Instagram lá é bem genuíno, é um Instagram bem orgânico, bem orgânico, e as pessoas podem ver lá, tem vários posts lá, que é o café nosso, até por causa disso mesmo, porque como eu disse, pode ser que eu vou embora dessa existência aqui ainda sem entender completamente ou sem conseguir integralmente cumprir esse propósito do negócio que eu estou à frente lá. Mas o café foi uma forma que nos despertou em um dia de muito tumulto lá de trabalho, que Luziana chamou a gente e falou assim, peraí, a gente só conversa de trabalho, vamos conversar alguma coisa entre a gente aqui, vão tirar 10 minutinhos, 15 minutinhos do dia e conversar, né, de memórias, de criar um momento incrível do dia entre a gente. E nós resolvemos abrir as câmeras e começamos a colocar isso no Instagram do Memorial, por ter relação com esse propósito de resgatar, perenizar e criar agradáveis memórias. Se você me permite, Zé, deixa eu só esclarecer para o pessoal aqui, que talvez muita gente ainda não teve acesso lá ao Instagram de vocês. É um projeto de vocês para contar e compartilhar os momentos de vocês lá e essas histórias também, esses causos, dentro do Instagram, onde vocês fazem uma gravação ao vivo, a transmissão ao vivo, vocês dois tendo esses 15 minutos. Como que chama? A gente brinca que café, queijo e sorvete. Só coisa boa, só coisa boa. É um recorte, um podcast de vocês, onde vocês tiram esses 15 minutos para proporcionar coisa boa, trazer essas informações legais para o povo, né? E é isso aí, memórias, reunião de pessoas, de família, tem uma relação com alimento, com a mesa, né? E como a gente produz queijo, nós estamos na região do café ali. Café com queijo e leite combina muito. E a gente produz sorvete. Ainda põe sorvete para adoçar no final, acabou a sobremesa está feita, a mesa está posta. Isso aí. E é tudo mineiro, né? Tudo muito mineiro. Bem. Gente, vocês estão de parabéns, de verdade, por tudo que vocês têm feito, que vocês fazem lá, que eu já sou testemunha, eu já tive a oportunidade de estar lá várias vezes, né? Inclusive participar de eventos lá.
O projeto do café, né, que vocês estão fazendo ao vivo lá, foi a partir dali que a gente teve esse insight de convidar vocês para estarem aqui. Então tá rolando, tá funcionando, tá dando bom, como a gente fala. Eu queria, Zé, nesse momento, né, agradecer mais uma vez, Luciana e Zé, os irmãos russos, e pedir para vocês para deixarem uma mensagem final para o nosso público aí, para a gente encerrar hoje com muita alegria no coração e emoção nos olhos. Deixa uma mensagem final, cada um de vocês, por favor, para a gente. Eu começo? Bom, foram minutos, momentos aqui de resgate mesmo, de memória, incríveis para mim, tenho certeza para a Luciana também. Mas eu acho que a mensagem central que eu posso deixar aqui é uma mensagem que acompanha o nosso postal lá, o nosso cartão postal. Nós temos um cartão postal lá no Memorial, que é a seguinte: fé, coragem, amor e alegria. Realize os seus sonhos. Se nós estivermos com fé, trabalhando com coragem e alegria, a gente descobre o propósito maior de uma existência. E trabalhando com propósito, a gente realiza o sonho da gente. Eu ainda estou com fé, com coragem e alegria, tentando me esforçando para cumprir parte do propósito que eu já sei qual é, entendeu? Pretendo terminar essa existência cumprindo tudo. Vamos ver se Deus me abençoa aí. Muito bacana. Certamente já tem abençoado que está sendo cumprido. Amém. Que assim Luciana, seja. por favor. Então, Marcos, nada é por acaso. E a gente brinca, ou é sincronicidade ou é providência divina. Eu prefiro acreditar que seja providência divina e eu torço para que todos creiam da mesma forma. Amém. E vocês não conseguem mensurar a importância de nós estarmos aqui hoje conversando sobre esse assunto de modo especial emocionalmente. Então, que possamos aproveitar as providências divinas, né, como o sopro do Criador aí, para continuarmos com fé, amor, coragem e alegria, alcançando os nossos propósitos. Muito bacana. Gente, um episódio especial, um episódio diferente, e com essa mensagem desses dois, a mensagem de cada um deles, e a mensagem desse humilde host, humilde apresentador para vocês, é sobre isso. Pode Trem surgiu para isso, para trazer esses causos, essas prosas, essas histórias. Obrigado a cada um de vocês que está conosco no Pode Trem, assistindo, curtindo, acompanhando e fazendo a gente humildemente também cumprir nossa missão, que é ser a válvula, né, de emissão dessas histórias bacanas. Hoje eu vou falar baixinho, diferente. Eu vou, mas eu volto. Muito obrigado a cada um de vocês, viu?